Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui de volta com vocês. Meu nome é Hélio, sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, uma convenção que está há mais de 100 anos plantando igrejas e anunciando o Evangelho no Brasil, assim como enviando missionários para todas as partes do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos, irmãos, em meio a uma campanha de 40 dias de jejum e oração, e o tema de nossa campanha anual do ano de 2021 é Transformados. E esse ano em particular, nós estamos buscando uma transformação da parte de Deus, com um aprofundamento em conceitos que às vezes são tão simples da nossa vida cristã, mas que merecem o nosso cuidado. E hoje, durante essa semana, na semana passada nós falamos sobre o poder transformador da palavra de Deus, e agora nós vamos falar do poder transformador da fé. A fé tem um poder de transformação, mas não é qualquer fé, não é fé em qualquer coisa. É a fé no Senhor Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que têm muita fé em muitas coisas, mas nós estamos falando do poder da fé em Jesus. Que essa palavra possa chegar ao seu coração, né? Nós estamos diante dessa semana apresentando alguns textos e fazendo algumas reflexões. Quero convidar você que ainda não faz parte dessa nossa caminhada, desse nosso retiro espiritual diário, onde nós dedicamos um tempo maior de qualidade com o Senhor, que você possa nos acompanhar. Todos os dias tem uma mensagem breve, nós colocamos todas as manhãs, às 6 horas da manhã, chegando aí no nosso canal. E se você quiser receber, você se inscreva no canal, marque ali a notificação, que você vai ser avisado assim que o vídeo estiver disponível. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor e vamos entrar na nossa mensagem devocional dessa manhã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos agora, Senhor, que a tua sabedoria, que excede o entendimento, venha nos revelar a profundidade do que está na tua palavra. Fala tu conosco, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o teu Espírito se manifeste sobre nós e que nós possamos ser iluminados pelo teu conhecimento e que esse conhecimento nos traga transformação, que nós não fiquemos parados, apáticos diante daquilo que nos é revelado, mas que a transformação chegue até a nossa mente, o nosso coração e que o teu Espírito, Senhor, tenha plena liberdade de falar conosco, de nos ensinar, de nos instruir, de nos capacitar. É assim que oramos, Pai, e agradecemos já pelo teu imenso poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja Deus. Vamos, amados, fazer a leitura devocional de hoje, que se encontra no Salmo de número 40. Salmo muito conhecido. Abra sua Bíblia, leia conosco, vamos meditar na palavra do Senhor no que está no Salmo de número 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Coloquei a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, irmãos, essa palavra. Como o salmista pode dar testemunho de como vale a pena servir ao Senhor. As expressões que nós encontramos ali são as expressões da manifestação da fé. Quantas vezes nós, diante de uma situação, nós perdemos a fé no nosso Deus e, como as pessoas dizem, né, colocamos os pés pelas mãos e saímos fazendo ali porque não confiamos mais no Senhor nosso Deus. Mas a nossa Bíblia aqui, nessa meditação, nessa palavra, ela está dizendo para mim o seguinte, que o salmista, diante das diversas situações da sua vida, ele pôde esperar uma coisa que é coisa tremenda. Quando nós temos a confiança no Senhor, nós podemos confiar nele, esperar nele e saber que ele é fiel para cumprir com a sua palavra, ele é fiel para guardar o nosso depósito, como afirma no Novo Testamento o apóstolo Paulo. Ele é fiel para completar a obra, ele é fiel para fazer tudo aquilo que nós precisamos.
A fé em Jesus Cristo, ela nos transforma porque ela nos faz sair das situações mais complicadas, das situações mais difíceis. Veja o que o salmista diz aqui: coloquei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim. Veja, quando é que você pode imaginar que uma alta autoridade, que o mais alto rei vai se inclinar diante de alguém, de algum súdito, de algum servo? Mas o nosso Deus é tão benigno que ele se curva diante dos nossos pedidos com uma atitude de misericórdia, para nos enxergar de tão pequeno que somos. Ele poderia se manter à distância e usar do seu poder distante, mas a Bíblia diz que ele se aproxima, ele se inclina, porque ele se aproxima de tão pequenos que somos, para ouvir o nosso clamor. A primeira coisa que eu vejo aqui é que só clama a Deus quem crê nele. E a fé em Deus, ela não é uma fé morta, ela é uma fé que é recompensada. Sabe por quê? Porque é um salto. Como nós falamos no vídeo de ontem, a fé é um salto. É quando você pula da sua segurança, você sai da sua segurança e pula. Né? Às vezes eu fico olhando, meu irmão, ele é paraquedista, né? Paraquedista nunca deixa de ser, né? Quem é paraquedista é paraquedista. E ele salta do conforto, da segurança do avião e pula no ar, confiando que o seu paraquedas vai abrir. Assim conosco é a fé. Nós pulamos na direção de Deus, às vezes largamos a nossa confiança em coisas que são tão aparentemente seguras, mas na verdade são tão cheios de insegurança como nós, e nos seguramos em alguém que é maior, que é eterno, que é poderoso. E ele vem dizer aqui: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Aonde você tem colocado a sua esperança? Você tem colocado a sua esperança no homem, na política, no dinheiro, na medicina? Você tem colocado a sua esperança onde? Eu tenho colocado a minha esperança no Senhor. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer. Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que estudar, se eu tenho que fazer a minha parte, eu faço. Mas a minha esperança não está no homem que morre, desce à sepultura e deixa tudo por aí. Nem mesmo se vestir para a morte ele pode. Nem mesmo deitar-se aonde vai ser o seu repouso ele vai. Ele depende de outros que o carreguem, mas o meu Deus é eterno. E ele pode garantir a minha esperança. Ele pode garantir o meu depósito. Nem mesmo o banco mais seguro, nem mesmo a nação mais rica pode garantir o seu depósito, o seu recurso financeiro. Mas o meu Senhor, o Deus que habita no céu, o Deus da Bíblia, esse pode todas as coisas. E eu quero aprender a ser igual ao salmista, de colocar toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. Ah, querido, que você possa ter uma experiência como essa, de ter certeza de que o Senhor te ouviu, que você possa pegar o microfone, pegar e contar para os outros como é importante ter uma experiência de fé com o Senhor. A Bíblia vai me dizer que o salmista começa a contar o seu testemunho. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou no lugar seguro. Quem conhece a história do salmista Davi sabe muito bem que Davi, depois de ter matado Golias, o povo começou a clamar e o rei sentiu-se enciumado dessa atração que o povo tinha por Davi e planejou a sua morte. Davi teve que andar por lugares escondidos, Davi teve que andar dormindo em caverna, comendo pão dormido. Davi teve que se juntar ao exército de outros países que levantaram até com guerra contra Israel para poder sobreviver. Andou errante pelas cavernas da terra até que Deus o colocou sobre o trono. E ele nunca precisou de lutar contra o rei Saul que o perseguia, porque ele depositou a sua confiança no Senhor. E depois, num momento onde tudo aconteceu, quando Deus o colocou no trono, porque o próprio Deus resolveu colocá-lo lá, ele disse: eu esperei com paciência no Senhor, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim, tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Ah, meu querido, eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei se a sua história é uma história de alguém que está pisando na areia movediça.
Eu não sei se você é alguém que está pisando na areia movediça da vida, num casamento que não sabe aonde vai terminar, numa situação de vida que você não sabe o que vai acontecer, das incertezas da enfermidade, das incertezas nessa pandemia. Nós descansamos em paz porque sabemos que o nosso Deus pode firmar o nosso pé sobre a rocha. Olha, tem aqui ainda, olha o que ele diz, ele pôs um cântico novo na minha boca. Talvez os últimos dias da sua vida tenham sido os dias de murmuração, dias de lamentação, dias de choro, dias de tristeza, dias de angústia. Mas a Bíblia está me dizendo que olha o testemunho que o salmista deixa registrado. Colocou um cântico na minha boca. Um hino de louvor a Deus, porque é um reflexo natural. Às vezes você vê um cristão, uma pessoa, um servo de Deus que deposita sua confiança no Senhor, dando glória a Deus, cantando um hino de louvor, cantando um cântico, glorificando a Deus, e às vezes você não entende por que aquela pessoa grita. Eu fico imaginando, porque alguém que torce para um time de futebol, quando um jogador chuta uma bola, né, um objeto ali na direção do gol e faz aquele gol, você se toma de emoção. Imagina quando você sabe que Deus se inclinou para você e fez algo que ninguém poderia fazer, entrou na sua vida de uma forma que mudou a sua estrutura, colocou o seu pé sobre a rocha. Um cântico novo vai sair dos seus lábios. Há quanto tempo você não canta de alegria? Há quanto tempo você não tem paz sobre a sua vida? Há quanto tempo os seus pés ainda estão no lamaçal? Ainda há quanto tempo você está escondido pelas cavernas da terra, sendo perseguido? Mas essa palavra tem vindo até você. E você precisa dar um salto de fé, porque a fé no Senhor, ela não volta vazia também não. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, Ele retorna para nós em graça e em misericórdia. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, Ele cuida de nós de um modo diferente. Ele muda a história da nossa vida. E aí ele vai dizer, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, como é feliz o homem que põe a sua confiança em Deus, que tem fé em Deus, e não vai atrás dos orgulhosos que se afastam para seguir os outros deuses. Olha que asseveração que ele faz. Ele chama de orgulhosos aqueles homens que seguem a outros deuses. Sabe por quê? Porque é muito difícil. Ouça o que eu vou dizer para você hoje. É muito difícil você abrir mão das suas convicções para acreditar em Deus. Porque Deus não se encontra no tubo de ensaio. Deus não se encontra no livro de história. Deus não se encontra apenas na palavra dos outros. Ele requer uma relação pessoal. Você pode ouvir essa palavra de hoje, mas Deus quer agir na sua vida através do seu salto de fé. Eu posso ter dado um salto de fé e ter palavra para pregar hoje, tá feliz de falar da palavra de Deus, tá feliz de dizer as coisas de Deus para você hoje, mas Deus está esperando o seu salto de fé. Ele está esperando que você faça isso. Mas muitas das vezes o nosso orgulho, né, a nossa vaidade pessoal não nos permite abrir mão de coisas que nós já elegemos por verdadeiras. Simplesmente por teimosia, porque nós já sabemos que não é assim, sabemos que não é o adequado, sabemos que não é o correto, sabemos o que não é o melhor, sabemos que aquilo ali é uma perda de tempo às vezes, mas nós ainda continuamos firmes. Nós sabemos que aquilo está muitas vezes nos levando à destruição, às vezes nós estamos debaixo de um hábito, de uma podridão, de um pecado, às vezes nós estamos debaixo de uma idolatria, nós estamos debaixo de costumes e tradições familiares que tem levado a família à tristeza e à destruição. Olha, eu quero dizer para você uma coisa essa noite, nessa manhã, eu não sei a hora que você está ouvindo esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte, que a fé no Senhor tem uma recompensa, e essa recompensa é dupla, além da recompensa terrena, a recompensa que você vai ter em vida agora, porque Deus vai mostrar como vale a pena ter fé nele, ele também vai escrever o seu nome no livro da vida. A Bíblia vai me dizer que aqueles que creem no Senhor, que confessam Jesus, abrem a sua boca e digam, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aqueles que têm um salto de fé, mudam de vida, têm o seu nome escrito no livro da vida e serão arrebatados, porque a igreja,
Né? A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, a um momento, serão tirados dessa terra. Uns acreditam que será antes de alguns acontecimentos terríveis que estão por vir, outros acreditam que vai ser no meio, outros acreditam que vai ser depois. Mas todos que creem em Jesus Cristo acreditam que serão arrebatados, serão tirados dessa terra a um determinado momento para viver com Jesus para sempre. Então eu não sei qual é o seu posicionamento, mas eu quero dizer para você que isso nós cremos pela fé. E se você passa a acreditar nisso, você vai passar a viver como Jesus planejou que você vivesse. É como se você comprasse uma televisão e começasse a usar ela, e para mudar de canal você pegasse e esfregasse o controle remoto na tela ou tacasse o controle remoto na parede, porque você não sabe como funciona, mas Deus sabe como a vida funciona. Deus sabe como é importante o homem ter fé, e a fé no Senhor é recompensada. E essa palavra chegue ao teu coração e chegue à tua mente e mude a tua vida. Eu quero te convidar a você dar um salto de fé. Eu quero terminar essa noite falando, essa pequena palavra, falando sobre um homem chamado Naamã. Ele era um grande general da Síria, mas o seu corpo era totalmente coberto de lepra. E um dia, uma das jovens que trabalhava na casa dele disse a ele: se o Senhor conhecesse o Deus de Israel e conhecesse o profeta que está naquela terra, o Senhor seria curado da sua lepra. Então aquele homem ouviu aquela palavra e resolveu crer na palavra daquela moça, fé. Ele fez uma viagem, encheu carro de camelos, bolsas de animais, de joias, de tecidos, de moedas, de pedras preciosas, de ouro, de prata. Foi lá no rei, falou: rei, olha só, eu estou indo lá em Israel porque eu preciso me tratar. E o rei, como gostava muito daquele homem chamado Naamã, que ele era o comandante dos exércitos, um cara muito competente, sabe o que ele faz? Ele diz: não, pode ir, e se você precisar de alguma coisa, pode levar. E abençoou aquele homem e ele foi. E quando ele chegou lá, ele se encontrou, chegando no caminho, na casa do profeta, o profeta disse para ele assim, disse para o jovem assim: ô Geazi, meu servo, você vai lá porque está vindo um homem chamado Naamã de longe, e eu não vou lá falar com ele, mas você diz para ele, vai lá, fala para ele, que é para ele pegar e tomar banho 7 vezes naquele rio lá. Vai lá e manda ele tomar banho 7 vezes no rio. E a Bíblia vai dizer que Geazi chega lá no meio do caminho e diz: olha, o senhor está indo procurar o profeta, não é? Sim, estou procurando o profeta, sim. Olha, ele mandou dizer para o senhor que é para o senhor pegar, descer do cavalo aí do senhor aí e tomar banho 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem se enraiveceu, porque na sua cultura ele queria ser recebido com pompa, queria um ritual, uma coisa tremenda, um movimento, uma simpatia, uma coisa... Ele queria ser recebido com honra. E ele disse: é um absurdo, eu não tenho rios mais limpos, porque o Rio Jordão é um rio de águas escuras, e lá da onde ele vem, da Síria, os rios descem da geleira da montanha, água limpa, cristalina. Eu não poderia tomar banho lá? E aí o servo dele diz assim: Naamã, nós viemos de tão longe, meu senhor. Que te custa ter um pouco de fé e descer e seguir a palavra do profeta? Nós já viemos até aqui. Veja que tremendo esse negócio. E aquele homem desce, e quando ele toma banho, ele começa a dar o primeiro mergulho, dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, dá o quarto mergulho, dá o quinto mergulho, dá o sexto mergulho, dá o sétimo mergulho. Quando ele sai da água no 7º mergulho, a pele dele está limpa como a pele de uma criança. E ele se alegra com aquilo. Porque a fé, irmãos, faz isso conosco. Ela nos desafia a sair dessa posição de controle, de costume que a gente já tem, e nos exige a fazer coisas simples. A coisa mais simples que você precisa fazer é aceitar Jesus como seu Salvador. A coisa mais simples que você precisa fazer é começar a seguir Jesus crendo na palavra dele, crendo na Bíblia, crendo na Sagrada Escritura. E permitindo que ele faça a transformação. E sabe o que vai acontecer? Ele vai mudar você. Você vai ser transformado quando você tiver uma experiência de fé com o Senhor. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu sei que hoje, se você levantar a sua mão e disser: eu quero o Senhor Jesus como Senhor da minha vida. Se você quiser fazer isso,
procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Sim, é. Se você quiser, nós temos o nosso endereço. Eu vou deixar aqui, eu congrego na Igreja Batista Independente da Fazendinha, aqui em Curitiba, lá na Avenida Francisco Lambertucci. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo. Se você quiser entrar em contato, se você quiser, mande uma mensagem. Se você mora aqui perto, quiser nos conhecer, nos encontrar, você pode mandar uma mensagem e nós vamos dizer, você pode nos visitar, nós vamos te receber e vai ser uma bênção para a sua vida. Agora, eu quero dizer para você, procure uma igreja. Procure uma igreja. Porque quando nós começamos a ter fé, nós começamos a ter que fazer coisas que são segundo a fé. Você poderia dizer, Deus mora no meu coração, Deus sabe o que está no meu coração. Mas se Deus sabe o que está no seu coração, ouça o que a palavra de Deus diz. Se você se envergonhar de mim, eu me envergonho de você diante do Pai. Se você se envergonha de mim diante dos homens, eu também vou me envergonhar de você diante do Pai. Então, saia da sua casa. Peça oração. E diga, eu quero aceitar Jesus, como é que eu faço? Lá na igreja, quando vai chegar um determinado momento do culto, que alguém vai dizer para você, eu quero aceitar, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você levanta a sua mão e diga, eu quero esse Jesus. Eu quero o Deus que mudou a vida de Naamã. Eu quero o Deus que mudou a vida de Davi. Eu quero esse Deus na minha vida. Que Deus te abençoe. Que essa palavra de hoje seja uma palavra rica para a sua vida. E crê somente, porque Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Que Deus te abençoe.